Você alguma vez já suspeitou que as pessoas no poder não são como o resto de nós? Que alguma coisa no modo delas de pensar e de sentir não é normal? Se sim, hoje você vai ter as suas suspeitas confirmadas. Depois da vinheta. Hoje a gente vai falar do livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Andrew Lobaczewski. Ele tem uma dificuldade com esses nomes poloneses. E como o título dá a entender, ele vai falar sobre psicopatas no poder, sobre pessoas nas altas esferas do governo, mas não apenas, em pessoas nos altos escalões de qualquer tipo de organização. O Andrew Lobaczewski é um psicólogo polonês que viveu na Polônia durante os anos da ditadura comunista e, com risco até à própria vida, ele começou a fazer estudos sobre a questão da psicopatia e de como os psicopatas e outras pessoas com diferentes tipos de problemas mentais agem. Eu vou chamar aqui tudo de psicopatia, mas no livro ele vai detalhar muito melhor quais são os tipos de psicopatias, qual papel cada uma tem, certo? Mas eu vou colocar tudo como psicopatia para ficar mais fácil aqui pra gente. Então, ele e alguns outros cientistas fizeram esses estudos, como eu disse, pondo a própria vida, a própria carreira em risco, e ele chegou à seguinte conclusão. Em muitos sistemas, as pessoas que estão no poder, elas têm algum tipo de psicopatia, principalmente em sistemas ditatoriais. E ele vai, ao longo do livro, revelar como isso acontece. Ele deu a essa ciência o nome de ponerologia, que é o estudo do mal. Então ele vai se focar nesse livro em como esses psicopatas conseguem chegar ao poder e se perpetuar nas altas esferas do poder. E quais consequências que isso traz para a sociedade e para as pessoas normais. Ele vai dizer que em uma sociedade, geralmente o número de pessoas que tem algum tipo de psicopatia fica ali no máximo em 6%. Porém, essas pessoas são muito perigosas e são muito ativas. O que acontece é que essas pessoas costumam infiltrar organizações das pessoas normais, sejam movimentos políticos, sejam organizações religiosas, e elas começam um processo de patologização dessas organizações. Então você tem, por exemplo, um partido político que tem a ideologia X. O psicopata, e aqui é importante frisar que os psicopatas, eles têm essa consciência de que eles são diferentes do resto das pessoas. E eles têm a capacidade de se reconhecerem uns aos outros. Então eles vão formando como se fosse um grupo de psicopatas e eles procuram infiltrar alguma organização, independentemente de qual seja a ideologia. Claro, o autor vai dizer, se a organização foca muito em disciplina ética, em lógica, etc., a organização é mais difícil de ser infiltrada por um psicopata ou um grupo de psicopatas. Mas, de qualquer forma, a tendência é que esses psicopatas infiltrem uma organização e lá eles vão fazer como se fosse uma transformação da ideologia, dos valores dessa organização. Então, assim, para a plebe rude, nas bases dessa organização, eles vão dar uma mensagem, um discurso, só que para eles mesmos lá no topo, o discurso é outro, com as mesmas palavras, mas com um significado diferente. Por exemplo, o partido político vai pregar liberdade, igualdade. O pessoal, o povão que está lá na base, vai entender liberdade e igualdade de um jeito, e os psicopatas
lá no topo vão entender liberdade e igualdade de outro jeito. E eles têm a total certeza de que eles estão entendendo isso de um jeito diferente do que a massa está entendendo. E esse é o objetivo. Esse duplo pensar, esse esvaziamento de conceitos da ideologia ou da religião ou qualquer ideal é feito de propósito, para ideologia servir como uma máscara que impede que as pessoas enxerguem esse processo patológico que tomou conta da instituição. E aí, o Andrew ele vai explicar pra gente todo o processo que leva essa organização a se patologizar. E, uma vez no poder, quais são as medidas que esses psicopatas tomam para oprimir a população em geral? É importante frisar, como eu disse no início, que o psicopata, ele sabe que ele é diferente das outras pessoas. Então, muitas vezes, ele tem um discurso nós contra eles, só que esse discurso vai vir maquiado, por exemplo, os opressores contra os oprimidos, os pobres contra os ricos. E é claro, em uma sociedade com muitas desigualdades, com muita injustiça, essa sociedade ela é mais frágil para esses processos psicopáticos. Mas isso pode acontecer também em outras sociedades, porque, como o autor vai dizer, as pessoas, no geral, elas entendem o mal em termos muito moralizantes. Isso é errado, isso não deve ser feito. Falta, e o autor vai repetir isso ao longo de todo o livro, um conhecimento mais científico acerca do mal, porque ele acontece como ele acontece. Enquanto as pessoas continuarem com esse julgamento moralizante, é difícil você combater esse mal, porque você não tem a objetividade para entender o que está acontecendo. Mas, voltando, qualquer sociedade pode ser vítima de um processo ponerológico desses, de algum grupo de psicopatas chegar ao poder. Nenhuma sociedade está isenta disso. E quanto menos essa sociedade tem conhecimento de psicologia e psiquiatria, mais fácil é ela se tornar vítima de um grupo desses. Uma vez no poder, os psicopatas vão usar, como eu disse, a ideologia como uma forma de mascarar a psicopatia, e eles vão dar um jeito para que todos os postos de poder da sociedade sejam ocupados por outros psicopatas de diferentes níveis e com diferentes psicopatias. Mas nenhum posto de poder pode ser deixado na mão de alguém normal, a não ser que seja, por exemplo, um especialista com um conhecimento muito necessário, muito específico para uma determinada área. Mas uma vez que esse especialista ele tenha feito o trabalho dele, ele vai ser deposto e vai ser substituído por um psicopata que seja leal ao regime. E aqui o autor vai frisar que a ideologia é uma coisa secundária, pode ser qualquer uma. A questão é servir de máscara. Então o autor vai considerar que não existe assim uma ideologia que seja principalmente psicopática. Qualquer ideologia vai servir para mascarar essa psicopatia desses elementos do poder. É claro, ele vai dizer o seguinte: isso não quer dizer que a ideologia em si ela seja patológica. A ideologia, antes dela sofrer esse processo de cooptação, ela poderia ter sido uma coisa boa, que depois foi deturpada. É claro, existem também ideias que já nascem com um caráter patológico, por serem originadas por indivíduos patológicos. E aqui vai minha crítica ao Andrew. Eu acho que ele pega leve demais com o comunismo. Ele percebe que o Marx também era um psicopata, mas ele ainda tem uma visão um pouco iludida dos movimentos de esquerda, na minha opinião.
Mas prosseguindo. Como eu disse, uma vez no poder, os psicopatas eles vão assegurar que as pessoas normais não tenham acesso a postos de responsabilidade. Eles vão procurar também manter a sociedade num grau de pobreza e de tensão, para que as pessoas não tenham recursos para lutar contra essa patocracia, como o Andrew vai denominar esse sistema. Ele vai dizer também que uma das coisas que também acontece com toda certeza nesses sistemas é que os psicopatas, por eles terem essa consciência de que eles são diferentes, eles vão procurar intervir nas disciplinas de psicologia, psiquiatria, de modo que esse conhecimento não chegue às massas. Porque uma vez que as massas entendam que eles têm algum distúrbio mental, as massas têm um recurso para lutar contra esses psicopatas no poder. Então é uma coisa que os psicopatas vão tentar evitar a todo custo. Isso é importante lembrar, certo? O Andrew vai dizer que quando uma sociedade sofre com a patocracia, é como se a sociedade inteira tivesse sido traumatizada. Isso acontece também com indivíduos. Indivíduos que foram, por exemplo, criados por psicopatas, eles também desenvolvem vários tipos de neuroses. E ele vai dizer que é importante você espalhar essa informação sobre psicopatia, sobre patocracia para toda a sociedade, para que ela tenha recursos para lutar contra esse mal. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que é preciso que se desenvolvam novas leis para lidar com esse fenômeno. Porque as leis antigas, elas não levam em conta essas informações científicas sobre a origem do mal, sobre as psicopatias. Então é necessário, além de você espalhar a informação, você ter uma mudança na legislação. E também você oferecer tratamento para as pessoas que foram vítimas desse governo patocrático. E é interessante que ele vai dizer, para quem estivesse perguntando sobre a origem da psicopatia, ele vai dizer que muitas vezes é uma questão hereditária, ou aconteceu algo com a pessoa e a pessoa tem algum dano ao tecido cerebral. O livro, ele é da década de 80. Então eu fui pesquisar em textos psiquiátricos de hoje em dia para ver se essa tese dele era confirmada. E realmente, embora hoje em dia não se tenha certeza do que provoca a psicopatia ou outros tipos de distúrbios mentais, a teoria mais aceita é que há sim um componente genético forte e que a outra possibilidade é realmente que tenha havido danos no cérebro dessas pessoas. O que eu achei interessante é que o Andrew, ele realmente tem uma visão bastante objetiva e até bem humanista. Ele não culpa os psicopatas pelos danos que eles causam e ele quer proteger a sociedade, mas ao mesmo tempo ele não tem uma visão punitiva de querer castigar os psicopatas ou até mesmo de afastá-los da sociedade como um todo. Ele propõe uma legislação humanitária, mas ao mesmo tempo que a sociedade fique protegida. O livro é bastante interessante, assim, você nunca mais vai pensar sobre política ou sobre poder de modo geral do mesmo modo depois de ter lido esse livro. Eu considero um livro fundamental para você entender qualquer tipo de organização onde tem uma hierarquia, onde tenha poder. É realmente fundamental. É muito interessante você ler biografias de ditadores, tipo Stalin ou Mao, depois de ter lido esse livro. Assim, é uma experiência completamente diferente. A leitura, a linguagem é um tanto quanto acadêmica, então é uma leitura que pode ser difícil em alguns momentos, principalmente se você nunca teve contato com textos sobre psicologia, psiquiatria ou psicopatia em particular. E muitas vezes o Andrew, ele é repetitivo.
Então, embora o livro não seja longo, são um pouco mais de 200 páginas, por vezes ele fica um pouco maçante, porque ele vai retomando temas que ele já trabalhou em capítulos anteriores. Mas assim, não é impossível alguém que não tenha nenhuma familiaridade com o tema entender o que ele está falando, certo? Eu recomendo muito. Como eu disse, depois você tem uma visão de mundo completamente diferente, você começa a ver discursos, entrevistas de políticos ainda vivos e você começa a pensar, esse seria um caso para o Andrew. Então, é um livro excelente. Eu acho que esse conhecimento deve ser, sim, muito mais massificado, mais difundido do que ele é hoje. Eu vou deixar aqui linkado no final desse vídeo o livro Mentes Perigosas na Escola, que também trata um pouco desse assunto, e que eu acho que também é uma boa leitura complementar ao Ponerologia. É um livro, como eu disse, excelente. Uma pena que tenha demorado tanto tempo para ser publicado no Brasil, e uma pena que esse conhecimento ainda não seja assim tão difundido, apesar do livro já ter sido publicado há décadas. Então, assim, eu acho que uma vez que a população em geral tem esse conhecimento, a nossa vida social vai realmente melhorar bastante. Se você já leu o livro, comenta aqui abaixo. Se você conhece similares, comenta também. Se você é psicólogo, psiquiatra, por favor, deixe a sua opinião aqui abaixo, eu quero muito saber, tá? Se você conhece também documentários sobre o assunto, por favor, deixe a sua dica aqui abaixo. Não se esquece também de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, tá? Porque isso ajuda realmente muito, tá? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.